Ela já chegou por aqui porque a gente vai falar da situação no norte de Israel. Mais explosões foram ouvidas na fronteira do Líbano com Israel e agora eu queria que você me dissesse como está a situação por lá. Pois é, a situação é essa aqui. Temos as imagens dos tanques israelenses que foram enviados para a região, estão perfilados à medida que a tensão aumenta. Então, isso daqui já é uma mobilização da tropa de Israel no norte, Luciana. Vários tanques já estão ali à espera do pior, né? A situação ela tem se intensificado ali na fronteira. Somente hoje, agora há pouco, o exército de Israel disse que 2 mísseis Hornet foram lançados em direção a um assentamento israelense na fronteira. Desde sábado para cá, 13 pessoas já morreram em tensão na fronteira de Israel com o Líbano. E o que acontece é o seguinte, para quem começou a acompanhar agora a questão da fronteira do Líbano, o grupo Hezbollah tem feito disparos e lançado os mísseis para o lado israelense da fronteira. Israel tem respondido atacando pontos militares do grupo Hezbollah do lado do Líbano. Então, é uma tensão que tem se intensificado realmente nessa parte norte de Israel, Luciana. Muito bem, para você que chegou agora, então, que viu essas imagens anteriormente, está achando que a gente está falando da mobilização no entorno da faixa de Gaza para uma incursão por terra na faixa de Gaza, não se trata disso. A gente está falando do norte de Israel e a mobilização também na fronteira com o Líbano. E alguns países estão, inclusive, né, Derla, pedindo que os cidadãos evitem viajar para o Líbano. Ontem você trouxe uma informação interessante, que a Arábia Saudita tinha pedido para os cidadãos da Arábia Saudita para saírem do local e não se envolverem em manifestações, inclusive. Pois é, e agora está engrossando o número de países que estão se preocupando com o que está acontecendo lá na fronteira de Israel com o Líbano. 5 países lançaram comunicados hoje pedindo para que os cidadãos não vão à região justamente por conta da tensão por lá. Então tem Austrália emitiu comunicado, Reino Unido, França, Estados Unidos e Canadá. Muito também porque as cenas lá, a gente tem a cena da confusão na frente da embaixada dos Estados Unidos. Foi muita confusão ontem, bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas contra os manifestantes que protestavam lá na frente da embaixada. Então as cenas de protestos e violência têm se repetido e por isso os países já estão tomando medidas para se precaver de uma possível escalada da tensão, uma possível entrada do Hezbollah nessa guerra contra Israel. Eu quero chamar o Urian agora, Fancelli, que está com a gente hoje, porque, Urian, a gente desde o início, só para quem não entende um tanto desses conflitos no Oriente Médio, desde o início a gente viu o presidente Joe Biden falando para o Irã: não se metam nessa guerra, não ousem entrar nessa guerra. Era um dos medos e o outro medo era a entrada do Hezbollah. Queria que você desse a importância para a gente desse significado dessa imagem, da mobilização na fronteira com o Líbano, onde está o Hezbollah, e o quanto isso é perigoso para a escalada da violência na região. Lu, isso é perigosíssimo, toda essa movimentação feita pelo governo norte-americano, tanto de mandar os porta-aviões, de mandar os armamentos, os tanques, tudo isso que o governo norte-americano está fazendo. Agora o Reino Unido também enviando o primeiro-ministro do país, o Rishi Sunak, para mostrar apoio. Toda essa movimentação é para evitar com que o Hezbollah entre nessa guerra e que isso tudo se torne um conflito regional, que saia daquele território da faixa de Gaza e de Israel. Por quê? Porque o Hezbollah é muito mais poderoso, ele é muito maior, ele tem muito mais inteligência, ele é mais experiente, tem um número de combatentes também muito maior, de foguetes. Porém, esses ataques que têm acontecido, essa troca de tiros que deixou alguns mortos, ainda não pode ser entendido como um sinal de que o Hezbollah de fato vai entrar. Por quê? Porque são apenas sinalizações por enquanto. É meio como que se esses disparos que acontecem frequentemente, não só agora nos últimos dias por conta do conflito, mas esporadicamente havia uma troca dessas, principalmente no norte, nessa região das fazendas de Shebaa,
isso que está acontecendo agora é para mandar uma mensagem para o Hamas, para dizer, continuem, nós estamos aqui. Eu acredito que algo que vai definir, de fato, se o Hezbollah vai entrar ou não nessa guerra, vai ser a atuação do exército israelense dentro da faixa de Gaza. Se for algo muito sangrento ao ponto dos membros do Hezbollah não conseguirem suportar o derramamento de sangue dos irmãos do Hamas, aí a gente pode falar de uma entrada do Hezbollah, que algo que aponta por que eles não entraram até agora, né? Porque eles já perderam, por exemplo, aquele elemento da surpresa, quando o Hamas fez aquela invasão no sábado, né? No primeiro dia. Por que não entraram junto então? Então, algo que poderia influenciar agora, derramamento de sangue na faixa de Gaza, uma ordem do supremo líder iraniano também, e é importante falar que o Líbano não quer que o Hezbollah entre, tá? Por quê? Porque não é economicamente interessante. O país passa por uma crise sem precedentes, número de desempregado enorme, inflação altíssima, tem dias que tem 22 horas de corte de energia, blackout, então o país está sem estrutura e não conseguiria lidar com uma guerra dessas. As reservas internacionais caíram de 30 bilhões de dólares em 2019 para 8 bilhões e meio em 2023. Então, o Líbano não tem condições de entrar, mas caso saia tudo do controle, aí a gente fala do começo de uma guerra regional.